Muito boa tarde. Nós pedimos a vossa comparência, que agradecemos, porque está concluída a nossa primeira análise em detalhe da proposta de Orçamento de Estado. Como eu tinha anunciado na sexta-feira, eu pedi vários pareceres a pessoas qualificadas na área das finanças públicas, da dinâmica empresarial e também da política fiscal. E nesta análise nós entramos em linha de conta que este é o quarto orçamento de José Sócrates. Fez o retificativo de 2005, de 2006, de 2007 e este para 2008. E porque encontramos 12 razões fundamentadas para votar contra, é isso que procurei à Comissão Política do CDS e é isso que passo a detalhar, razão por razão, à comunicação social. O alinhamento tem basicamente a ver com a distribuição por políticas que têm a ver com a receita, depois com a despesa e, finalmente, com algumas medidas económicas e sociais. Em primeiro lugar, nós consideramos que este orçamento é um assalto ao contribuinte. 4 orçamentos fez José Sócrates, 4 vezes aumentou impostos. E prepara-se para arrecadar, no próximo ano, mais 3.250 milhões de euros de impostos pagos pelos contribuintes. É tempo de fazer contas. Se dividirmos o aumento da receita em IRS, apenas o aumento, desde 2005 até agora, verificamos que a fatura Sócrates já custou, em média, a cada contribuinte, mais 600 euros. Chamo a vossa atenção para o facto de, a todos os títulos, este orçamento significar uma maior invasão do Estado fiscal sobre a vida das famílias e das empresas. Por um lado, o peso da carga fiscal no produto sobe, volta a subir, de 35,1 em 2005 para 36,4 neste momento. Por outro lado, o aumento da receita fiscal e contributiva é mais do que o dobro do aumento do produto. E é isso que não deixa de ser significativo. A arrecadação de impostos e contribuições vai subir, diz o Governo, 5,2, ora a previsão para o crescimento económico é 2,2. E quero também chamar a atenção para 2 aumentos de receita especialmente significativos no cotidiano das famílias e, diria eu, da classe média portuguesa. O aumento da receita em IRS, que é estimado em 5,6%, e o aumento da receita em IVA, que é estimado em 8%. Já lá iremos em detalhe. Em segundo lugar, como nós consideramos, e não somos os únicos, que algumas das projeções e previsões não são realistas, este Orçamento de Estado é a expressão do que tenho chamado de fanatismo fiscal. Ou seja, para cumprir estes objetivos de receita, o Estado vai ter que, e a nosso ver isso é inaceitável, quebrar sistematicamente direitos e garantias elementares dos contribuintes. Sejam dos cidadãos, seja das famílias, seja das empresas. É, a nosso ver, pouco realista pretender estes aumentos de receita, se não for, como já está a ser, e como é prática deste Governo, mediante uma quebra generalizada de direitos e garantias dos contribuintes. Facto que nós, evidentemente, combatemos. Chamo a vossa atenção que este é o Governo que pretendia sujeitar a tributação em IRS as doações familiares mais comuns. Que este é o mesmo Governo que pretendia levantar o sigilo bancário pelo simples facto de um contribuinte impugnar ou reclamar. Este é o mesmo Governo que eliminou o prazo de caducidade das garantias prestadas pelos contribuintes, ficando o Estado com essas garantias até quando quiser. Este é o mesmo Governo que se prepara para criar num facto que eu considero grave, uma espécie de
terceiro pilar do sistema fiscal. Temos o que é legal, temos o que é ilegal. O que é legal é o que se pode fazer, o que é ilegal é o que não se pode fazer. E agora o Governo, sob a capa do que eles chamam planeamento fiscal agressivo, pretende criar uma terceira figura, que é o que é legal, mas o Estado não quer. Ora, isso é inaceitável. Isso é arbítrio puro do Estado. As coisas ou são legais ou são ilegais. E, finalmente, é este o Governo que, de acordo com os últimos indicadores e sob reserva de confirmação por parte da Administração, se prepara não apenas para cobrar penhoras futuras, como também se prepara para cobrar penhoras futuras aos contribuintes sem ter habilitação legal para o efeito. Eu participei em governos que dotaram a administração fiscal dos meios físicos, materiais, necessários para combater a evasão fiscal. E orgulho-me disso. Uma coisa é combater a evasão fiscal. É pôr a pagar aqueles que não pagam. Outra coisa é o fanatismo fiscal, que é pretender que toda a gente pague mais e que pague até ao limite do que o Estado precisa e não do que a lei determina. E, portanto, quanto mais o Governo pisa os direitos dos contribuintes, e já são muitos os sinais disso, mais o CDS trabalhará para os defender. Em terceiro lugar, gostava de salientar que este orçamento não é apenas especialmente negativo para o contribuinte. É-o também para um conjunto de portugueses que estão certamente entre os mais empobrecidos. Refiro-me aos idosos e aos reformados, em especial. Como sabem, este orçamento consagra mais uma redução do nível de pensão a partir do qual há sujeição a imposto. E eu não deixo de chamar a vossa atenção para isto. É uma medida de sensibilidade social perceber como é que um governo trata, do ponto de vista das remunerações e também dos impostos, aqueles que na sociedade são mais pobres e têm menos possibilidades de recuperar dessa pobreza, porque já trabalharam uma vida inteira. Ora, eu chamo a vossa atenção que este é o governo que, para o mesmo conjunto de portugueses, os pensionistas mais empobrecidos, tomou um conjunto de medidas que, ao mesmo tempo, acumuladamente, apontam para uma linha de insensibilidade social. Este é o governo que retirou muitos medicamentos da comparticipação, que retirou a majoração dos genéricos, que terminou com o processo de convergência das pensões, que tinha sido começado, encetou uma nova fórmula, que com essa nova fórmula os pensionistas têm perdido poder de compra e, quanto ao ano de 2008, uma parte não ganha poder de compra e outra vai perdê-lo certamente. E, finalmente, é o governo que considera que, com uma pensão, e eu até vou ser menos exato, porque compreendo os valores das deduções e, portanto, com uma pensão que rode os 500 euros, ela já é sujeita a IRS. Suponho que até teve o atrevimento de lhe chamar pensões milionárias. Pensões de 500 euros por mês. E, portanto, não posso deixar de salientar que, se uma ou outra medida podem ser compreensíveis isoladamente, elas, no seu todo, representam, para os idosos em Portugal, nos últimos anos e no próximo, uma perda de poder de compra, e essa perda atinge, essencialmente, quem é mais vulnerável na nossa sociedade.